Bom, como a gente acabou de ver, né, para um sistema de partículas, o momento de inércia, então, ele pode ser calculado como um I, que é igual à somatória de MI RI ao quadrado. Isso é um sistema discreto que a gente chama de partículas. Está lá um monte de partículas espalhadas ali, cada uma delas. Para calcular o momento de inércia, a gente calcula o mr ao quadrado para cada partícula e soma, então, esses produtos da massa vezes a distância ao quadrado. Lembrando-se que o r aqui é a distância perpendicular ao eixo de rotação. Agora, se esse corpo ele contém um contínuo de partículas, então a gente não pode usar essa expressão acima e essa expressão aqui, porque ela é basicamente impraticável. Você tem infinitos elementos de massa num contínuo, né? Você teria que levar em conta cada átomo, né, e somar todos os átomos, a massa de todos os átomos, a distância de todos os átomos, e somar. Então é impraticável. Então, para a gente calcular isso de fato, dado um corpo contínuo, um corpo rígido, a gente puxa, então, o conceito de integral. Então, essa somatória, ela deixa de ser agora uma somatória discreta e ela vira agora uma somatória contínua, né? O que é a nossa famosa integral. Então, o momento de inércia de um corpo contínuo, ele é definido, então, como a integral de r ao quadrado dm, onde o dm é um elemento infinitesimal de massa que está a uma distância r do eixo. Essa é a brincadeira. Como é que eu transformo, como é que eu integro esse dm? A gente já vai ver mais para frente como é que eu faço para transformar essa integral em dm numa integral no espaço. Isso não é tão complicado de fazer, mas deixo a posteriori. Só um minuto a gente já chega lá. Então, essa grandeza aqui, ela é o momento de inércia. Opa! De um corpo contínuo. Esse cara aqui é o momento de inércia de um corpo que a gente chama de discreto. Discreto e o corpo contínuo. Bom, o cálculo dessa integral, essa integral aqui que define o momento de inércia de um corpo contínuo, ela não é tão complicado dado algumas simetrias, tá certo? Então ela é razoavelmente simples se a gente tiver alguma simetria. É óbvio que se a gente tiver um corpo lá todo irregular, né, calcular essa integral não é uma tarefa tão simples, apesar de factível. Numericamente, ou com algum software, você calcula o momento de inércia para qualquer corpo. Numericamente, é até trivial. Analiticamente, né, na mão, ali fazendo as contas, vai depender muito da simetria. Se tiver uma simetria apropriada, cilíndrica, esférica, ou mesmo planar, né, linear ali, aí você consegue, de fato, resolver essa integral. Então, dependendo da geometria, a gente pode calcular isso, obviamente que também vai depender do eixo, né? Isso precisa ficar bem claro, o momento de inércia depende do eixo de rotação. Então, vale a pena aqui a gente mostrar uma tabela onde a gente já tem, né, esses resultados para alguns objetos, para alguns corpos aí, algumas distribuições de massa, alguns corpos rígidos. Então, só para a gente enfatizar. Professor, ali é momento de inércia do corpo distinto? É discreto, que a gente fala. Discreto. Um é discreto e o outro é contínuo. Eu quero ensinar a tabela 10.2. Deixa eu procurar aqui.
tabela 10.2. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Então aí você tem alguns momentos de inércia calculados via integração. Então, talvez não esteja muito claro, eu vou reescrever aqui, ó. Essa aqui, ó, o momento de inércia é mão, não, por mais fino. É mão R ao quadrado. Então, se você pegar, integrar, etc, 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 você vai calcular o momento de inércia. Ele vai dar E mão R ao quadrado. Se você pegar esse cilindro, que tem o raio interno R1 e o raio externo R2, se você fizer a integral, etc, 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 você vai encontrar que ele vale 1/2 de E mão R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Note que depende do eixo, tá certo? Vai depender do eixo de rotação. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, é o mesmo objeto que esse aqui. Nesse caso aqui, ele vale 1/2 de E mão R ao quadrado. Enquanto nesse caso aqui, ele vale 1/4 de E mão R ao quadrado mais 1/12 de E mão L ao quadrado. Onde o L agora é o comprimento. Então você vê que agora ele começa a depender do próprio comprimento quando eu rodo em função do eixo. O que faz sentido, né? Se eu pegar um objeto aqui e colocar ele para rodar aqui, né, em torno desse cara aqui, quanto mais comprido for esse objeto, né, mais energia, porque vou ter que levar em conta o quão afastado estão do eixo. Nesse caso aqui, esse comprimento não vem tanto contribuir, de fato não contribui nada, porque os elementos estão afastados perpendicularmente, dependendo do raio R. Nesse caso aqui, ó, é 1/12 mL ao quadrado, que é uma barra muito fina, né? Quando o R tende a 0. Então é basicamente você pegar esse cara aqui no limite onde o R tende a 0. Então dá o meu 1/12 de mL ao quadrado. Aqui é uma esfera sólida, ó. Uma esfera sólida dá 2/5 de E mão R ao quadrado. Enquanto que uma casca esférica dá 2/3 de E mão R ao quadrado. Note como essa aqui é maior, ó, do que essa aqui. Por quê? Porque essa aqui tem a mesma massa, mas toda a massa está afastada do eixo. Enquanto que essa aqui, quando é sólida, muitas partes desse sólido estão próximos do eixo, né? Então, uma parte da massa está próxima ao eixo. Então, esses caras vão ter um momento de inércia, entre aspas, esses elementos vão ter um momento de inércia menor, né? Enquanto que os caras estão mais afastados, tem maior. Então, se eu colocar todo mundo afastado, o momento de inércia é maior, né? Então, você já consegue ter até uma intuição, né, de que esse cara aqui tem que ter um momento de inércia maior do que esse cara aqui. Porque parte da massa, nesse caso aqui, que é uma esfera maciça, parte da massa está próxima do eixo. Enquanto que nesse caso aqui, que é uma casca esférica, está todo mundo afastado do eixo. Não tem, tirando aqui nas tampas aqui, né, que tem alguns caras próximos, a grande maioria está afastado quando você compara com esse cara aqui. Aqui você tem um anel também, mas agora rodando em outro sentido, ó. Então, num outro sentido, enquanto esse aqui é E mão R ao quadrado, esse aqui é 1/2 de E mão R ao quadrado. E esse aqui é um disco, né, uma placa, que tem lado A e lado B. Então dá 1/12 de E mão A ao quadrado mais B ao quadrado. Uma coisa que eu recomendo vocês sempre fazerem quando vocês for fazer uma conta, etc., olhar a dimensão das coisas, tá certo? Você pode olhar que independente da fórmula aí que você vai encontrar, é sempre massa vezes a distância ao quadrado. Você pode até ter soma de massas vezes a distância ao quadrado. Por exemplo, aqui, ó, massa vezes a distância ao quadrado mais massa vezes a distância ao quadrado. Massa vezes a distância ao quadrado, massa vezes a distância ao quadrado. Todos eles, né, naturalmente, para que tenha a dimensão quilogramas metro quadrado, tem que ser, né, composto por massa vezes a distância ao quadrado. Se encontrar algum termo que não tenha isso, tá errado, tem alguma coisa errada, errei, perdi alguma dimensão ali, para tudo, volta e estuda de novo. Mas precisa ter em mente, é isso aí. Então, muito claro precisa ter na cabeça que depende do eixo e depende da distribuição da massa em função desse eixo. É isso que precisa sobrar na cabeça.
E se precisa também sobrar da onde veio, né, esse conceito de momento de inércia. O momento de inércia vem da ideia, né, da energia cinética de rotação. Então, quando eu vou descrever a energia cinética de rotação, eu preciso levar em conta a distribuição da massa em função do eixo. E quem faz isso, quem traz essa informação para mim, é o momento de inércia, é a definição do momento de inércia. É uma criação, a gente criou essa grandeza porque é propícia, né, para a gente trabalhar com ela para calcular a energia cinética. Note que uma vez que eu tenho momento de inércia, aí calcular a energia cinética é fácil, né? É só pegar ela, multiplicar pela velocidade angular ao quadrado, dividir por 2, pronto. Está lá a energia cinética, né? Então, uma vez que eu tabelei, igual essa tabela 10.2 aí, os momentos de inércia para alguns eixos de rotação, que são os objetos que a gente põe para rodar, geralmente, né? Geralmente a gente põe um disco, né? A gente põe um disco vazado, né? Geralmente é isso, né? Então, para essas geometrias, a gente calcula já o momento de inércia. Aí, então, para calcular a energia, para colocar esse objeto para rodar, é basicamente 1/2 de I ômega ao quadrado. Muito bem. Bom, então, enfatizando isso, agora a gente vai avançar um pouco mais e tentar explorar algo um pouco diferente. Então, vamos supor agora que a gente está interessado em determinar o momento de inércia aí de um certo corpo de massa emão em relação a um eixo que é dado, mas ele é um pouco diferente desses aqui que eu tenho nessa tabela, por exemplo. Então, por exemplo, aqui em princípio a gente pode calcular o valor do momento de inércia usando a integral acima. Agora, será que a gente, dado esse resultado, a gente consegue calcular o momento de inércia para um caso onde o eixo está deslocado? Então, suponha que eu queira pegar esse eixo aqui, ó, e deslocar ele um pouco para cá. Será que com esse resultado aqui, eu consigo calcular o momento de inércia deslocando um pouco esse eixo? Então, se eu souber o momento de inércia do centro de massa, ou seja, de um eixo que atravessa o centro de massa, será que eu consigo calcular o momento de inércia para onde nós temos eixos que são paralelos a esse? Estão entendendo? Então eu quero deslocar o eixo paralelamente e eu quero, dado esse momento de inércia que eu tenho, calcular o do outro agora, onde eu tenho um deslocamento paralelo do eixo em relação ao primeiro. Ou seja, se eu conheço o momento de massa para um certo eixo que passa pelo centro de massa, será que é fácil calcular o momento de inércia para qualquer outro eixo que é paralelo a esse? De novo, eu tenho um momento de inércia do centro de massa, que atravessa o centro de massa, que é basicamente todos esses, né? Se a massa for uniformemente distribuída aqui, né? Nesses casos aqui, ó, todos eles atravessam o centro de massa, né? Todos, se a massa for uniformemente distribuída. Todos, sem exceção aqui, todos eles estão atravessando o centro de massa. Será que eu, tendo esses resultados aqui, eu consigo agora calcular quando o eixo é deslocado? Por exemplo, eu vou pegar esse eixo aqui, ó, e vou trazer ele para cá, ó. Deslocando ele paralelamente. O momento de inércia vai mudar, certamente, porque agora a distribuição, né, as cargas estão mais afastadas do eixo. O momento de inércia vai aumentar, tá claro que vai aumentar, né? Porque as cargas agora as massas estão mais afastadas do eixo agora. Então, dada essa distribuição nova, será que tem uma maneira direta de, dado do centro de massa, eu calcular esse do eixo paralelo? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, que é conhecido como teorema dos eixos paralelos, é que o novo momento de inércia, I, ele é igual ao momento de inércia do centro de massa mais emão H ao quadrado.
onde o H aqui é a distância perpendicular entre os eixos. Ou seja, ó, se essa distância aqui, ó, for L, então o momento de inércia aqui agora, ele vale o resultado anterior, que era 1/12 emão a ao quadrado mais b ao quadrado, mais emão L ao quadrado. Nesse novo eixo agora aqui que eu coloquei aqui. É isso que o teorema dos eixos paralelos nos diz. Então, esse cara aqui é conhecido como teorema dos eixos paralelos. Primeira coisa, precisa ficar clara a ideia. Tá certo? Tenho um eixo que passa pelo centro de massa, sei calcular o momento de inércia. Agora eu quero calcular para qualquer outro eixo que seja paralelo a esse. É trivial. Basta pegar o resultado que eu tenho, pego a distância entre os eixos, multiplico pela massa, pego essa distância ao quadrado, somo e eu tenho um novo momento de inércia. Automaticamente. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou demonstrar aqui o teorema dos eixos paralelos. Então, demonstração do teorema dos eixos paralelos. Então vamos lá. Então a ideia é o seguinte, vai um pouco de matemática, mas também não é tanto assim não, vai? Vamos lá, só um pouquinho de atenção. Então está aqui meu sistema de coordenadas. Está aqui o meu objeto posto aí para rodar. Vou supor, para simplificar a brincadeira, que aqui, onde eu defini o meu sistema de coordenadas, é o centro de massa. Então, defini o centro de massa ali na origem do meu sistema de coordenadas. Está aqui x, está aqui y. Esse centro de massa é arbitrário, tá certo? Mas eu posicionei a origem do sistema de coordenadas exatamente nesse centro de massa. Bom, como é que eu calculo o momento de inércia? Ou antes, né? Como é que eu calcularia o centro de massa desse objeto? Então a ideia é o seguinte, você pega um elemento de massa qualquer, então tá aqui, ó, vou pegar um deles aqui, tá aqui o meu elemento de massa. Esse elemento de massa ele está a uma distância r do centro. Essa distância r ela está aqui, ó, a uma certa distância x, a uma certa distância y. E esse aqui é um elemento de massa dm. O centro de massa, se você se lembrar, se fosse um conjunto discreto, né, ele seria somatória de mi, ri, dividido pela massa total. Isso aqui é a posição do meu centro de massa. Note que tem dimensão de
distância, né? Porque é massa vezes o raio dividido pela massa, então dá a posição. Se for um contínuo, nada mais é do que 1 sobre m, a integral de R dm. Então a ideia é o seguinte, ó, pego um elemento de massa, multiplico pelo raio, depois pego outro elemento de massa, multiplico pelo raio, depois pego outro, multiplico pelo raio, outro raio, né? Cada um tem um raio. Pega, multiplica pelo raio, multiplica pelo raio. Vou fazendo isso para todos os elementos do corpo, todos, somo todo mundo e depois divido pela massa total, isso me dá o centro de massa. No meu caso aqui, né, como eu coloquei o sistema de coordenadas aqui no centro, essa integral aqui no final das contas vai dar a posição zero, né? É o zero do centro de massa. Ou seja, isso aqui é o meu R do centro de massa, cuja posição é a origem, é o zero. Então, nesse caso, visto que eu escolhi o sistema de coordenadas como sendo ali, né, no centro de massa, o meu R é igual a zero, que por sua vez é 1 sobre emão, a integral de R dm. Ou seja, se eu fizesse essa integral, fizesse tudo, somasse, integrado, quando eu fizesse todas as contas ia dar zero. Ia dar zero. Se eu tivesse colocado o sistema de coordenada aqui, por exemplo, ó, a uma distância aqui tipo 5, inversor, quando eu fizesse todas as contas, etc, eu ia encontrar, né, colocando agora outro eixo. Mudei o eixo. Ah, não, vou fazer as contas tudo de novo, mas com o eixo aqui agora, nesse ponto aqui. Se eu fizesse todas as contas, tudo mais, aí o que eu ia encontrar como resposta? O meu R do centro de massa ia ser 5 inversor. Porque eu coloquei o sistema agora em outra posição. Mas não muda nada, né? Como eu defini um outro sistema de coordenadas, simplesmente o ponto, né, a posição do centro de massa no objeto não muda. Mas como eu mudei meu sistema de coordenadas, né, então ele vai ser escrito em função do sistema de coordenadas. Agora eu, no meu caso aqui, né, mais espertalhão, já defini o sistema de coordenadas, né, ali, como eu já sabia onde era, exatamente no zero, para poder saber que essa resposta aqui dá zero. Estou fazendo isso, né, para demonstrar o teorema dos eixos paralelos, só para isso. Então eu escolhi ele de forma apropriada, né, ali, para isso. Vocês vão ver que é propício fazer isso aí. Ô, professor. Sim. Por que no começo desse senhor dividiu tudo por M? Porque é a definição do centro de massa. Ah, tá, definição. A definição é a somatória de mr dividido por emão. O emão é a massa total do objeto. No fundo, você pondera cada elemento de massa com a distância e depois divide pela massa total. Essa é a definição do centro de massa de um objeto. Ah, valeu, professor. Veja que ela tem dimensão de distância, né? É uma distância, né? É uma posição no espaço. Muito bem. Bom, o meu R aqui é um R arbitrário, né? Esse cara aqui é um R arbitrário. E nesse caso aqui, né, ele é então x inversor mais y j versor. De forma então que o meu R do centro de massa ele é igual ao quê? Ele é igual a zero, como a gente já sabe, porque a gente escolheu o eixo ali no zero. 1 sobre emão. Agora eu vou substituir o R aqui, tá certo? Vou substituir esse R aqui. Então isso vai me dar inversor, a integral de x dm, mais 1 sobre emão, j versor, a integral de y dm. Só estou... de fato, como eu resolvo a integral, é assim que eu resolvo, né? E aí eu faço esse x variar, né, e o y variar para todo o espaço, né, para somar todos os elementos. Mas aqui no caso, né, como eu já escolhi como sendo na origem, né, então eu sei que dá zero. Note que, e agora presta atenção, para esse cara dar zero, necessariamente
essa integral aqui tem que dar 0 e essa integral aqui tem que dar 0. Não tem como isso dar 0, porque, veja, um é na direção I e outro na direção J. Né? Não tem como um cancelar o outro, porque um é um versor e o outro em outra direção. Não tem, exatamente por causa que é vetorial, né? Esse cara aqui, ó, esses caras não deixam essa integral cancelar com essa, né? Porque um é I versor e o outro é J versor. Não se somam, não se cancelam, tá certo? Então, para esse cara dar 0, essa integral aqui tem que dar 0 e essa integral aqui tem que dar 0, porque eu escolhi a posição do centro de massa na origem. Então, isso precisa ficar bem claro aqui. Tá certo? Dado essa minha escolha, então, a integral de x dm é igual à integral de y dm, que é igual a 0. Porque o sistema de coordenadas que eu escolhi foi esse aí. Então, como eu escolhi o sistema exatamente no centro de massa, então isso aqui tem que ser satisfeito para isso dar 0. Senão, eu não estou com o sistema de coordenadas no eixo, no centro de massa. Bom, agora então, dado que eu tenho esse resultado aqui, eu vou calcular o momento de inércia em relação ao centro de massa. O momento de inércia é uma outra expressão, né? Como é que é o momento de inércia? O momento de inércia é I, que é igual à integral de R ao quadrado dm. Não é isso? Esse é o momento de inércia. O R ao quadrado é essa distância aqui ao quadrado, é esse tamanho aqui ao quadrado. Se você se atentar, você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Onde o R ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado, visto que é um triângulo retângulo. Tá certo? Então, R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu posso escrever esse cara aqui como uma integral de x ao quadrado mais y ao quadrado dm. Muito bem. Agora, então, eu quero calcular um momento de inércia não para o centro de massa. Aqui, ó, vale enfatizar, esse cara aqui é o momento de inércia para o centro de massa. Agora eu quero dar uma deslocada, não quero mais no centro de massa. Eu quero numa outra posição aí, que é paralelo agora aí ao centro de massa. Então eu vou pegar aqui, quero calcular ele agora aqui, ó. Quero calcular ela nessa posição aqui, ó. Então o meu eixo agora vai estar aqui, ó, vai estar fincado aqui, paralelo a ele aqui. Mas deslocado. Deslocado de uma certa, sei lá, de uma certa posição aí, que eu vou chamar de A. Aqui vale A. E aqui vale B. Então, a posição do meu eixo agora é na posição A e B. Esse ponto agora aí é o A, I versor, mais B, J versor. Muito bem. Então, agora o meu R não é mais esse R, né? Agora é um R'. Agora é um cara aqui, ó. Essa distância aqui desse elemento de massa aqui, ó. É uma outra distância, que é uma distância R', não é mais o R, né? Então mudou a brincadeira. E o meu I agora? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Ó, vou apagar esses caras aqui. Jogar esse cara aqui para cima, só para manter ele aqui ainda. Agora o meu I nesse ponto, vou chamar esse ponto aqui de ponto P, tá? O meu I no P aqui, ó. Ele é o quê? Somatória de R' ao quadrado dm. E vou somar todos esses R' aí agora, mas esses R' estão agora a uma outra distância.
Agora, quem que é esse R'? Ao quadrado. Então, ó, vamos lá, com calma. Vou dar um zoom aqui, ó, para você ver quem é esse R', ó. Vou pegar a tinta verde aqui, ó. Esse R', vou desenhar esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá certo? Então, o R' ao quadrado está aqui, ó. Aqui está o meu R'. Eu tenho essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, que é um dos catetos, o que que é? É o x menos o a. Então, essa distância aqui é x menos a. Essa distância aqui, ó, é o y menos o b. Então, esse cateto aqui é y menos o b. De forma que o meu R' ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Ok? Está aqui meu triângulo retângulo. O meu R' ao quadrado é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, isso aqui é igual... Simplesmente vou trocar meu R' ao quadrado agora por x menos a ao quadrado, dm, mais y menos b ao quadrado, dm. Não mudou nada, né? Só estou recalculando agora o momento de inércia na posição P. Só que agora o R' não é mais o R de antigamente, né? Agora é um outro R. Né? Então, não é mais o x ao quadrado mais y ao quadrado, igual estava aqui, ó. Não, agora é x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado. Agora eu vou abrir esse cara aqui, ó. Então, isso aqui, ó, o I de P... Ó, isso aqui vai dar x ao quadrado, dm, menos 2a. Veja que o a é constante, tá certo? O a não varia. Quem vai ficar varrendo, né, as posições todas vai ser a posição x ali, que eu vou ficar varrendo todos os caras. O meu a aqui é fixo, né? E o b é fixo também. Não muda, né? Porque é a posição da onde eu estou querendo calcular. Quem vai ficar varrendo é o x, que vai varrer aqui, vai para cá, vai para cá, vai para cá, para somar todos os elementos. Então ele sai da integral porque é constante. Então, menos 2a, a integral de x dm. E mais a integral de a ao quadrado dm. Isso aqui nada mais é do que abrir esse cara aqui, ó. X ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes ab, não é isso? Menos 2 vezes esse. Então, simplesmente abrir esse quadrado aqui em x ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes ax. Mais, agora falta a parte de y ali ainda, mais y ao quadrado dm menos 2b y dm mais a integral de b ao quadrado dm. Sem muitos truques. Mas, se você se atentar aqui, ó, essa integral aqui, porque eu defini o centro de massa aqui na origem, ela vale 0. Então, essa integral aqui é 0 e essa integral aqui é 0. Porque esse cara é uma constante que multiplica essa integral aqui. Mas, então, esse termo aqui, ó, é 0 e esse termo aqui é 0. E esses dois termos aqui agora eu vou agrupar. Então, ó, o meu I de P, ele é igual a integral, vou agrupar esse cara com esse cara, x² mais y² dm,
mais a integral de a ao quadrado mais b ao quadrado dm. Mais a ao quadrado mais b ao quadrado, se você se atentar aqui, ó, é exatamente a distância, ó, é essa distância aqui, ó. Isso aqui é a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, é a distância do novo eixo até o centro de massa. Ou seja, é o que a gente chamou de H ali no passado. Ó. É o nosso H aqui, ó, que é a distância entre os eixos. E é constante, não varia, né? Pode integrar, pode pegar qualquer elemento de massa dm, esse H não muda, é único, fixo. E esse cara aqui, ó, é exatamente, ó, o I do centro de massa. Então aqui eu tenho I do centro de massa, mais aqui eu tenho o meu H ao quadrado, né, porque A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a H ao quadrado. Ele sai da integral, porque é uma constante, e fica integral de dm. E a integral de dm é a massa. É a massa. E isso aqui me dá o I de P. Então, o I de P é igual ao I do centro de massa, mais a massa total vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Tá aqui, ó. Vou pegar esse desenho aqui, jogar aqui embaixo para enfatizar. Ô, bosta. Pega aqui. Copiar. E esse cara aqui é o meu teorema dos eixos paralelos. Ou seja, dado um eixo paralelo ao centro de massa, é trivial calcular o momento de inércia. Se eu tiver o momento de inércia do centro de massa, eu pego ele e somo com a massa vezes a distância dos eixos ao quadrado. Isso me dá automaticamente o teorema dos eixos paralelos. Beleza? Perguntas? Vamos fazer o teste 5. Professor, só uma perguntinha. Quanto você quiser. O que tem esse DM? O DM é um elemento infinitesimal de massa. Eu pego o meu objeto, vou picando, ele vai ficando cada vez menor. Eu pego, pico. Aí vai ter um elementinho de massa ali, como se eu estivesse somando todos os elementos de massa. Eu vou fazer um exemplo, não hoje, mas amanhã eu preparo ele bonitinho para você entender de onde vai sair esse DM, essa integral em DM aí. Amanhã eu prometo que vai ter um exemplo. Eu vou calcular para vocês o momento de inércia de uma placa, para a gente poder entender bem. Mas é um elemento infinitesimal de massa. É basicamente isso. Mas amanhã vai ficar bem claro, quando eu fizer o exemplo, mesmo calcular ali, mostrar como é que eu calculo o momento de inércia. Aqui agora eu vou fazer mais um teste, que é o teste 5. Vou puxar o livro aqui de novo. Tá aí, ó. Então a brincadeira aqui, ó, a figura mostra um livro e 4 eixos de rotação, todos perpendiculares à capa do livro. Ordene os eixos de acordo com o momento de inércia do objeto em relação ao eixo em ordem decrescente. Então, ó, a gente nem vai se atentar aos valores, tá? Os valores não importa agora. Mas, ó, eu tenho o momento de inércia do centro de massa. Aí o que eu vou ter para o resto? Eu tenho daqui. Esse cara aqui, ó, é o que está mais próximo do centro de massa. Então o 4 aqui é o menor de todos.
comparado, né? O 3 é o menor de todos, né? Porque ele está exatamente no centro de massa. Então esse termo aqui, ó, vai dar 0. Porque o H é 0, então dá o próprio I do centro de massa. O do 4 dá o do I do centro de massa, mais essa distância ao quadrado vezes H, vezes M. Aí depois você tem esse cara aqui, visto que essa distância da diagonal é maior do que essa. Então o 2 é o penúltimo aí, né? E o maior de todos é o 1, né? Veja que você pode ter um eixo fora do próprio corpo, né? Não tem problema nenhum, né? Você pode passar um arame muito fino aqui, prender ele aqui e pôr para rodar, né? Então o maior de todos aqui é o 1, seguido do 2, depois o 3, o 4, desculpa, e depois o 3, que é exatamente no centro de massa. Visto que quanto maior a distância do centro de massa, maior vai ser o momento de inércia. Beleza? Ó, se vocês quiserem treinar, só para a gente concluir aqui, ó, eu vou te mostrar como é que você faz para você resolver essa integral, mas é o que eu vou fazer amanhã também, tá? Mas só para te mostrar como é que você faz para resolver essa integral. Imagina que eu queira calcular, ó, deixa eu mostrar aqui, esse cara aqui, ó. O momento de inércia desse cara aqui. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que funciona, né? Qual que é a brincadeira? Então eu vou explicar para vocês como é que eu calcularia isso aqui na prática. Ó. Vou fazer o desenho aqui do objeto. E aqui está o meu centro. O que eu tenho? Que o I é igual à integral de R ao quadrado dm. Então, a brincadeira começa sempre assim, ó. Pego um objeto numa posição arbitrária, um elemento de massa dm na posição arbitrária. Vou colocar o meu sistema de coordenadas aqui no eixo aqui mesmo. Então aqui é o meu x e aqui é o meu y. Pego um cara numa certa posição arbitrária. Na verdade eu vou chamar aqui de i e j para não confundir com o meu i e y. Aqui é o meu i e aqui é o meu j. E aqui eu tenho um cara numa posição x e um cara numa posição y. De forma que o meu r ao quadrado ali, que é essa distância aqui, ó, ele nada mais é então do que x ao quadrado mais y ao quadrado dm. Agora, quem que é o meu dm, né? Como é que eu transformo esse dm numa integral espacial? Então, eu faço isso, vamos supor que esse cara aqui ó, tenha lado A e lado B. Então, a brincadeira é essa, ó. Você vai pegar e vai definir uma densidade de massa. O que é densidade de massa? É a massa por unidade de área. Então, se eu supor ou supuser que a massa é uniformemente distribuída, eu tenho uma distribuição de massa que eu vou chamar de sigma, que é o quê? Massa por área. Isso me dá uma densidade de massa. Agora pensa só, se a densidade é uniformemente distribuída, se eu cortar esse objeto na metade aqui, ó, a massa cai pela metade e a área cai pela metade. Essa razão aqui não muda, a densidade não muda. Se eu pegar esse cara e pegar em 1/4 aqui, a área cai por 1/4 e a massa cai por 1/4. Também não muda. Então eu vou picando, vou picando, vou picando. Aí eu venho aqui e pego um pedacinho mínimo. Esse pedacinho mínimo, ele tem aqui uma unidade de área dA
E ele tem uma massa dm. Então, isso aqui também é igual a um dm sobre um dA. Porque eu fui picando. Chega uma hora que tem uma massinha infinitesimal e uma área infinitesimal também. Então, a razão massa infinitesimal por área infinitesimal é a mesma, não muda. Não dá nada. Não mudou nada. E é daí, então, que sai. Ó, veja, o sigma eu tenho a massa total dividido pela área total. A área total é A vezes B. E a massa total é dada, né? A massa do objeto. Então aqui, ó, eu escrevo dm como sendo sigma dA. Onde o dA é um elemento de área infinitesimal, que no caso aqui, como eu estou trabalhando em coordenadas cartesianas, ele nada mais é do que dx vezes dy. E é isso que transforma agora uma integral em dm numa integral espacial, ó. Porque agora eu vou pegar esse dm aqui, ó, vou jogar aqui. E o meu momento de inércia agora, ele vai ficar um i, que é igual a uma integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes um dm. Quem é o dm? Sigma vezes um dA, dx dy. Pronto, agora é só integrar e resolver as coisas. Está tudo resolvido. Agora não tem mais problema. Porque agora tem uma integral em dx, tem uma integral em dy. A integral em x, ela vai dar onde? Ela vai, ó, como eu defini aqui no centro, ela vai de menos b sobre 2 a b sobre 2. E a integral em A, ele vai de menos A sobre 2 até A sobre 2. Então, esse cara aqui, eu vou pegar e vou abrir em duas integrais. Vai ficar uma integral do quê? De x ao quadrado, integral dupla. De x ao quadrado dx dy vezes o sigma. Vou pôr o sigma para fora aqui. Mais uma integral de y ao quadrado, o sigma também está aqui, dx dy. Aqui também tem duas integrais. Onde a integral em dx, ela vai, no x aqui é o meu b. Então ela vai de menos b sobre 2 a b sobre 2. A integral de y vai de menos a sobre 2 a a sobre 2. Aqui também menos b sobre 2 a b sobre 2. Menos a sobre 2 até a sobre 2. Aí tem que resolver essa integral, uma integral dupla, vai lá, pois lembre-se que o sigma nada mais é do que a massa total dividido pela área, ou seja, o sigma aqui, ó, ele nada mais é do que a massa dividido por A vezes B, né, que a área é A vezes B. Então você vai trocar no final a massa total dividido por A vezes B, faz as continhas, quando você fizer as contas você vai cair exatamente nesse cara aqui, ó. Pode fazer com toda certeza, bata o martelo, você vai fazer isso aqui. Amanhã a gente faz com calma, tudo de novo, bonitinho, mas se quiser treinar hoje e ver como é que faz integral dupla, etc. Integral dupla, no fundo, é produto de duas integrais, tá certo? Isso aqui vai dar uma integral assim, ó, só para quem não viu integral dupla ainda, vai dar sigma, a integral de dy, que multiplica a integral de x ao quadrado dx. E aqui vai dar mais sigma, a integral de dx, que multiplica a integral de y ao quadrado dy. Então faz aí todas as integrais, faz lá, aí põe os limites de integração, né, de menos b sobre 2, não, é a de x que é menos b. A de y é de menos a sobre 2 até a sobre 2, menos b sobre 2 até b sobre 2, menos b sobre 2 até b sobre 2, menos a sobre 2 até a sobre 2. Resolve esse monte de integral, faz as multiplicações, troca o sigma por
M sobre AB, faz as continhas tudo, se fizer tudo bonitinho, tudo correr bem, você vai chegar nesse resultado aqui, ó, 1 sobre 12, emão A ao quadrado mais B ao quadrado, etc, etc. Você vai ver que vai dar o sobre 12, né? Porque aqui vai ficar, ó, x ao cubo sobre 3. Quando você pegar o 2 ao cubo aqui, dá 2, 4, 8. Depois aqui vai ter o 2, vai sumir, vai dar 16. Vai fazendo as continhas, tudo. Você vai ver que não vai ter erro, vai bater certinho. A não ser que eu errei alguma passagem, mas não estou vendo nada errado, não. Tá tudo certinho. Mas amanhã eu vou fazer isso aí, vou calcular. A gente pode... Esse aqui é mais fácil, que usa coordenadas cartesianas, que vocês estão mais acostumados, né? Para você fazer o dos outros aqui, ó, esse aqui você vai ter que fazer com coordenadas esféricas, né? Então dá um pouco mais de trabalho. Esse aqui você vai usar coordenadas cilíndricas, né? Porque se quiser usar coordenadas cartesianas para calcular nesse cara aqui, esse cara aqui, né? Você vai dar um trabalho violento, né? Não dá. Então, mas como vocês não viram as coordenadas ainda cilíndricas, esféricas, e tal, então a gente brinca mesmo com esse aqui, que é para, né? Para ficar ainda no, vamos ficar no feijão com arroz, né? Para quem é do Brasil aqui, já está bem ligado que é isso. Aí você pode fazer a mesma coisa colocando o eixo aqui, ó. Você faz a conta, faz a integral, tudo mais, faz a mesma integral, só que na vez de variar de menos A sobre 2, vai variar de 0 até A e de 0 até B. Aqui também, de 0 até B. Se fizer as contas, você vai encontrar o mesmo resultado que você encontraria fazendo, por exemplo, o uso do teorema dos eixos paralelos. Enfim, são coisas extras aí, mas amanhã eu prometo fazer com calma isso aí também e tentar finalizar o capítulo 10.